Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor na Analise e na aula de hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre o delineamento em blocos causalizados, também conhecido como DBC, e como fazer análise de variância desse tipo de experimento sem utilizar software, apenas com o uso da calculadora. Bora para a aula! Primeiramente, nós vamos entender melhor o que é um DBC. Para quem não sabe o que é essa sigla, o DBC é o delineamento de blocos casualizados. E ele trata-se de experimentos em que o controle local é realizado. Então você provavelmente já viu as aulas onde eu explico sobre os 3 princípios básicos da experimentação, onde nós temos a repetição, a casualização, que são princípios obrigatórios, e nós temos o controle local, que seria o terceiro princípio, onde ele não é obrigatório. Tanto que na última aula nós falamos sobre o DIC, e o DIC não considera esse controle local. Mas a partir do DBC, no caso seria o DBC e o DQL, nós temos esse controle local. Por que tem esse controle local? Porque há restrição na aleatorização dos tratamentos. Léo, por que isso ocorre? Porque a nossa área não é homogênea. E principalmente para quem trabalha a campo, é praticamente impossível você encontrar uma área que seja 100% homogênea. Você sempre vai ter alguma coisa, pode ser fertilidade do solo, pode ser relevo, que vai influenciar e você não consegue ter essa área homogênea. E aí o que nós temos, que nós, mesmo trabalhando no DBC, nós precisamos que essa área seja homogênea dentro do bloco. Então o meu bloco, ele tem que ser homogêneo ali dentro. Entre os blocos pode ter variação, pode ser completamente heterogêneo, não tem problema. Agora dentro do bloco tem que ser homogêneo. E a hora que nós vermos a análise de variância e como que esse cálculo é feito, vocês vão entender o porquê dessa importância do bloco ser homogêneo. Os blocos, eles vão receber todos os tratamentos. Ou seja, quando eu monto um bloco, esse bloco precisa ter todos os tratamentos. Léo, mas eu sei que existe, por exemplo, blocos incompletos. Beleza, nós temos algumas situações específicas onde nós não trabalhamos com todos os tratamentos, mas não é o que nós vamos tratar na aula de hoje. O que nós vamos tratar na aula de hoje é o que a maioria faz, que são os blocos completos, ou seja, se eu tenho 10 tratamentos, cada bloco recebe os 10 tratamentos. Léo, mas eu não posso perder parcela? Pode, aí não tem problema, perca de parcela não traz tanta complicação assim no experimento, tá? Mais para frente, aquelas pessoas que precisam trabalhar com blocos incompletos, com blocos aumentados, com látice, nós vamos ter aulas específicas falando disso, mas aqui nós estamos falando do delineamento em blocos causalizados simples. Algo importante, considerando que a área experimental ela é heterogênea, diferenças entre os blocos são esperadas, tá? E podem ser atenuadas com esse tipo de delineamento. Então, se eu já sei que a minha área experimental ela não é homogênea e eu consigo verificar a direção dessa não homogeneidade, ou seja, se ela é leste-oeste, se ela é norte-sul, essa direção ela é muito importante. Porque se eu tenho norte-sul, onde nessa parte de cima o meu solo é mais fértil, na parte de baixo o meu solo é menos fértil,
os blocos devem ser montados na direção leste-oeste. Prestem bem atenção nisso, pessoal. Tem muita gente que monta experimento errado. Então, mais uma vez, se a diferença, seja em solo, seja em relevo, seja o que for na direção norte e sul, o bloco tem que ser montado no perpendicular, leste-oeste. Ao contrário, se for leste-oeste a diferença dentro da minha área experimental, o bloco deve ser montado no sentido norte-sul. Desta forma, dentro do bloco vai ser tudo homogêneo e fora do bloco, aí sim vai ser heterogêneo. Ok? Isso é muito importante, gente. Mais uma vez, tem muita gente montando experimento de forma errada. Monta em bloco, mas coloca a homogeneidade entre os blocos e a heterogeneidade dentro do bloco. Aí você acabou com o seu experimento. Você joga o experimental lá para cima, consequentemente você não tem diferença estatística entre os tratamentos. E se vier a ter, pode ser que essa diferença estatística seja única e exclusivamente devido a ambiente e não devido a tratamento, tá? É o que eu sempre falo com meus alunos. A montagem do experimento, ela é extremamente importante. Você precisa saber muito bem o que você está fazendo. Quais são as características, então, do DBC? Leva em conta os princípios da repetição, casualização e controle local, ou seja, os 3 princípios básicos da experimentação. Os tratamentos são divididos dentro de cada bloco de forma inteiramente casual, ou seja, tem o bloco 1. Vou aleatorizar os tratamentos dentro do bloco 1. No bloco 2, eu aleatorizo novamente. Não é para repetir o que você fez no bloco 1, ok? No bloco 3, aleatorizo novamente. Pego lá os papelzinhos, faço o sorteio, tudo direitinho, bloco a bloco. Assim, né, a gente garante que o nosso experimento está bem aleatorizado. Terceiro ponto, ele geralmente é mais utilizado em experimentos de campo onde não conseguimos ter áreas homogêneas para a montagem de um DIC. Quando você tem uma área homogênea, igual casa de laboratório e muitas das casas de vegetações, use o DIC, não faz sentido montar DBC, tá? O DBC só deve ser utilizado se realmente você já sabe que você tem uma área experimental heterogênea, tá? Léo, por quê? Por que eu já não monto tudo em DBC? Porque ele tem desvantagens também, ele não é só vantagem. E a principal desvantagem é a perda de grau de liberdade do resíduo. Isso pode fazer com que, se a sua área não é heterogênea, você aumente o quadrado médio do resíduo e, consequentemente, diminua o valor do teste F, tornando possível que aquela análise não tenha diferença estatística porque você utilizou o delineamento errado, ok? E o quarto ponto, a área experimental pode ser heterogênea, porém dentro de cada bloco tem que ser homogêneo. É o que nós estamos discutindo aqui, né? Não tem problema a área ser heterogênea. Tanto, pessoal, que você pode montar um bloco numa área e montar um outro bloco em outra área. Não tem problema, tá? É aceitável fazer isso. Vantagens, então, do DBC. Ele controla as diferenças que ocorrem nas condições ambientais de um bloco para o outro. Ou seja, eu consigo calcular, né, em forma de variância do bloco, essa diferença que existe de um bloco para outro. Ao invés disso ir tudo para o resíduo, nós vamos ver daqui a pouco a análise de variância, tá? Ao invés disso tudo ir para o resíduo, não. Eu pego essa parte e retiro da análise, tornando o meu resíduo bem menor. Se a minha área for heterogênea. Conduz a uma estimativa mais exata para a variância residual, uma vez que a variância ambiental entre os blocos é isolada. Então, é o que nós estamos falando, né? Eu consigo tirar essa variação, que pode ter sido causada por fertilidade, por relevo, qualquer coisa, né? E
fico apenas com a variância residual mesmo, aquela variância ao acaso que realmente eu não consigo calcular. Então eu tenho um cálculo, uma estimativa muito mais exata da minha variância. Mas, como eu disse, ele não é só vantagem, porque se ele fosse só vantagem, a gente só utilizaria DBC. Ele também tem desvantagens. E a primeira delas é, pela utilização do princípio do controle local, há uma redução do número de graus de liberdade do resíduo. Isso eu já até falei com vocês, né? A gente vai ver aqui na análise de variância que eu perco graus de liberdade por resíduo. Então, se a minha área ela é homogênea, eu perco graus de liberdade, mas eu não perco soma de quadrado. Consequentemente, aumento do quadrado médio. Tá? Então, isso é muito importante. Não fazer DBC em áreas homogêneas. Ok? Ele é um delineamento próprio para áreas heterogêneas. A exigência de homogeneidade das parcelas dentro de cada bloco limita o número de tratamentos, que não pode ser muito elevado. Como nós temos uma área heterogênea e dentro do bloco precisa ser homogêneo, você concorda que o meu bloco é limitado em tamanho? Eu vou ter um tamanho limite. Vai chegar um momento que aquela área vai começar a ficar heterogênea. Então, eu não posso ultrapassar o limite daquele bloco. Ou seja, eu tenho também um limite do número de tratamentos que eu posso avaliar na minha área. Nem sempre isso ocorre, tá, gente? Às vezes você consegue avaliar uma quantidade grande, não tem problema. Mas, em alguns casos, esse número acaba sendo limitado. Para quem faz experimentos pequenos, com 10, 15 tratamentos, às vezes isso não é problema. Para quem trabalha com 100, 200 tratamentos, isso aqui já pode ser um grande limitador, né? Fator limitante aí dentro do experimento. Bom, pessoal, agora vamos fazer um exemplo, né? Para vocês entenderem como que o software faz o cálculo da análise de variância. Nós vamos fazer aqui passo a passo, manualmente. Então vamos lá. Suponhamos um experimento fictício de produtividade em soja, em que se avaliaram 3 variedades de soja, variedade A, variedade B e variedade C, com 2 blocos distribuídos na área experimental em DBC. Os dados referentes à produtividade são apresentados na tabela abaixo. Então nós temos aqui, ó, variedade A, nós produzimos 70 no bloco 1, 75 no bloco 2, variedade B, 63 no bloco 1, 61 no bloco 2, variedade C, 68 no bloco 1, 64 no bloco 2. E agora nós vamos fazer então o cálculo da análise de variância. Primeiro a gente calcula o grau de liberdade. Como nós temos 3 tratamentos, o grau de liberdade por tratamento é 3 menos 1, ou seja, igual a 2. Da mesma maneira, nós temos 2 blocos, assim o grau de liberdade do bloco ele é 2 menos 1, ele é igual a 1. O grau de liberdade total ele é o número de parcelas menos 1. Ou seja, se eu tenho 6 parcelas, né? Se a gente contar aqui as parcelas experimentais, a gente vai ver que nós temos 6. Menos 1 igual a 5. E o grau de liberdade do resíduo, ele nada mais é do que o grau de liberdade total menos o grau de liberdade do tratamento menos o grau de liberdade do bloco. Então, se eu fizer 5 menos 2 menos 1, eu tenho o grau de liberdade do resíduo igual a 2. Então, o cálculo do grau de liberdade é super simples. Cálculo da soma de quadrados. Para quem assistiu, né, a nossa aula sobre DIC, muita coisa aqui é igual, ok? Então vamos lá. Correção. A correção ela é o somatório de x e j, eleva todo mundo ao quadrado e divide por n, sendo n o número de parcelas experimentais. Então eu pego 70 mais 63, mais 68, mais 75, mais 61, mais 64. Pego o resultado dessa soma, elevo ao quadrado e divido por 6. Chego aqui em 26.800,17 de correção. Soma de quadrado total. Ela é o x e j ao quadrado, somatório de todo mundo menos a correção.
Então tomar cuidado que aqui primeiro eu somo, depois eu elevo ao quadrado. Essa parte aqui primeiro eu elevo ao quadrado e depois eu somo. Então eu faço 70 ao quadrado, mais 63 ao quadrado, mais 68 ao quadrado, mais 75 ao quadrado, mais 61 ao quadrado, mais 64 ao quadrado. Somo todo mundo, subtraio da correção, chego no valor de 134,83. Soma de quadrado de tratamento é 1 sobre a repetição, somatório de x e ponto ao quadrado menos c. Léo, o que é x e ponto? X e ponto é o somatório de cada tratamento, ok? Então eu pego aqui, ó, nossa variedade A e somo 70 mais 75. Variedade B, 63 mais 61. Variedade C, 68 mais 64. Então, ficaria 145 ao quadrado, mais 124 ao quadrado, mais 132 ao quadrado. Divido isso aqui por 2, que é o número de repetições, e subtraio da correção. Chego no valor de 112,33. Agora, o que nós temos de novidade em relação ao DIC é a soma de quadrado de blocos. A soma de quadrado de blocos ela é calculada sendo 1 sobre, aqui é o número de tratamentos, somatório de x.j ao quadrado menos a correção. Léo, o que é x.j? X.j é a soma de cada bloco. Então eu pego 70 mais 63 mais 68, é o valor do bloco 1. 75 mais 61 mais 64 é o valor do bloco 2. Se a gente fizer esse cálculo aí, ficaria 201 ao quadrado mais 200 ao quadrado. Dividimos esse valor por 3, subtraímos a correção, chegamos no valor de 0,1633. E por último, fazemos o cálculo da soma de quadrado do resíduo, que ela é a soma de quadrado total, menos a soma de quadrado de tratamento, menos a soma de quadrado de blocos, totalizando aqui 22,33. Então é assim que nós calculamos a soma de quadrado. Aqui, pessoal, que é o que nós estávamos discutindo antes, que nós temos que tomar muito cuidado quando nós utilizamos o DBC. Vamos voltar aqui. Você percebe que o grau de liberdade de bloco foi 1. Esse grau de liberdade ele fazia parte do resíduo. Assiste a aula passada sobre DIC, porque é o mesmo exemplo, e eu faço isso de propósito mesmo para vocês entenderem, que o grau de liberdade do DIC era 3, agora ele é 2 no DBC, então eu perdi 1 grau de liberdade. E a soma de quadrado, eu não perdi quase nada, a soma de quadrado de bloco foi 0,16, que saiu desses 22,32, era mais no caso, né? Era 22,48, né? Agora é 22,32. Então eu perdi 1 grau de liberdade e não perdi quase nada de soma de quadrado. Ou seja, nesse nosso exemplo, a gente vai fazer o cálculo daqui a pouco do F, né? O F para bloco foi não significativo, ou seja, esse experimento deveria ter sido montado em DIC. Quando eu montei ele em bloco, eu, ao invés de estar melhorando os resultados, não, eu piorei os resultados do experimento, ok? Então tem que ficar muito de olho nisso. Léo, como que eu sei isso de antemão? Primeiro, estudando a sua área, né? Você tem que ter certeza se a sua área é heterogênea ou é homogênea. É claro que você nunca vai ter certeza absoluta. Às vezes você monta um bloco, chega na hora de rodar a análise, não tem efeito de bloco. Então você poderia ter montado em DIC. Tudo bem. Se você vai montar experimentos maiores, o que eu recomendo é primeiramente fazer um experimento primário, né, um experimento piloto, para verificar esses detalhes e depois montar experimentos maiores. Isso aí principalmente porque está dentro de empresa, para você não gastar muito dinheiro. Você que vai montar experimento para o seu doutorado, não tem jeito. Às vezes você vai montar um primeiro experimento, vai verificar esse caso e vai ter que montar um segundo. Vai perder o primeiro e montar o segundo para ajustar esses detalhes, tá? Não tem outra forma de fazer. E aí, como que nós calculamos o quadrado médio? O quadrado médio, pessoal, ele é sempre a soma de quadrado dividido pelo grau de liberdade, ok?
Isso, assim que se calcula o quadrado médio. E aí nós temos quadrado médio tratamento. Ela é a soma de quadrado de tratamento dividido pelo grau de liberdade de tratamento. Então eu pego 112,33, divido por 2, chego em 56,16. Quadrado médio de blocos. Ele é a soma de quadrado de blocos dividido pelo grau de liberdade de blocos. 0,1633 dividido por 1, 0,1633. Quadrado médio do resíduo. Soma de quadrado do resíduo dividido pelo grau de liberdade do resíduo. 22,32 dividido por 2 igual a 11,17. Olha o quadrado médio do resíduo do DIC. Volta lá na aula de DIC e dá uma olhada. É bem menor do que esse daqui. Ou seja, quando eu coloquei o bloco, eu aumentei o quadrado médio do resíduo. Consequentemente, eu vou diminuir o valor do teste F. E é claro, muito provavelmente ele não vai ser significativo. O teste F, gente, teste F de tratamento, ele é o quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. 56,16 dividido por 11,16, 5,03. E o quadrado médio de blocos, o F de blocos, ele é o quadrado médio de blocos dividido pelo quadrado médio do resíduo. 0,16 dividido por 11,16 igual a 0,01. Esse é o valor do F para bloco. Então aqui nós temos o quadro da nossa análise de variância. Nós temos as fontes de variação, bloco, tratamento, resíduo total, grau de liberdade, 1, 2, 2 e 5, soma de quadrado, quadrado médio e o teste F. Não é todo software, pessoal, que nos dá o teste F para blocos. Muita gente fala que não tem importância, tal. Realmente, se você for analisar um único experimento, não vai fazer muita diferença. Mas se você vai analisar experimentos em sequência, o F do bloco é muito importante para você saber se você vai continuar montando experimento em blocos ou se você vai montar experimento em DIC. Ok? Então, tem uma grande importância esse cálculo. Qual que é a nossa conclusão, então, desse experimento? Para o efeito de tratamento, o F tabelado para 2 graus de liberdade de tratamento e 2 graus de liberdade de resíduo é 19. Portanto, o F calculado é menor do que o F tabelado, ou seja, não rejeita-se a hipótese H0. Ou seja, as médias de tratamento são estatisticamente iguais. Ruim para o nosso experimento, né? Infelizmente. Léo, mas resultado não é resultado? Sim, resultado é resultado, gente. Né? Se as médias de tratamento são todas iguais, são todas iguais. O que você precisa verificar é se você não errou nada na elaboração e na condução que levou a acontecer esse problema. Pode ser um problema ou não, pode apenas ser a realidade também. Mas na maioria das vezes, se você fizer algumas modificações na elaboração e condução do seu experimento, você consegue melhorar muito o resultado final, ok? E isso não é manipulação, tá, gente? Isso é correção de erros, é muito diferente de manipulação. E a conclusão para o efeito de bloco, o F tabelado para 1 grau de liberdade de bloco e 2 graus de liberdade do resíduo é 18,51. Portanto, F calculado é menor do que o F tabelado, ou seja, não rejeita esse H0. Dessa forma, podemos ter duas conclusões quando isso acontece. A área é homogênea e o experimento deveria ter sido conduzido em DIC, ou os blocos foram montados paralelo à heterogeneidade do terreno e desta forma os blocos não ficaram homogêneos. Ou seja, você errou na hora de montar o bloco, né? Você tinha, vamos supor, uma diferença, né, de fertilidade do solo no sentido norte e sul, e você montou esse bloco no sentido norte-sul. Aí você montou na direção errada, porque ele deveria ser no sentido leste-oeste. Você pegou toda a homogeneidade, colocou entre o bloco e deixou todo o resto dentro do bloco. Ou seja, seu resíduo continua imenso e o seu efeito de bloco foi praticamente nenhum. E uma consideração final.
Provavelmente, né, esse fato aqui aconteceu porque o experimento é muito pequeno. Até já falei isso na aula anterior, mas não custa, né, frisar aqui com vocês. Um experimento com 6 parcelas é um experimento muito pequeno. E possui, por causa disso, né, ele possui menos de 10 graus de liberdade por resíduo, que esse é o mínimo aceitável para um experimento. Então, em experimentos reais, recomenda-se que a gente tenha no mínimo 10, mas, se possível, acima de 20. Esse é o mundo ideal. Isso nos dá confiabilidade no resultado. Quando eu pego um experimento e vejo que o grau de liberdade do resíduo é muito baixo, eu já fico na dúvida se realmente eu posso confiar ou não naquele resultado. Se eu estou revisando isso para uma revista de alto fator de impacto, provavelmente, salvo algumas exceções, eu vou rejeitar o artigo, porque eu acho que ele não é confiável o suficiente para aquela revista. Tá? Estou falando eu, Léo. Não quer dizer que todo mundo faça isso, tá, gente? Mas eu estou passando para vocês a minha experiência, a forma como eu gosto de trabalhar. Então, só para continuar aqui, né, como o nosso objetivo aqui é fazer os cálculos manualmente, e se eu fizer um experimento grande, demoraria muito tempo fazer esses cálculos, então a gente já sabia de antemão que esse experimento era pequeno mesmo, né? Mas por essa questão de cálculo, tá bom? Bom, pessoal, na aula de hoje é isso, e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais! Se você quer aprender mais sobre o software IR, nós da empresa Analisa oferecemos inúmeros cursos, desde o mais básico, passando por análises como estatística experimental, modelos lineares, modelos mistos, até análises mais avançadas como análise multivariada e machine learning. Para saber mais sobre os nossos cursos, clique no nosso site que vai estar na descrição desse vídeo ou entre em contato conosco via e-mail contatoeac1@gmail.com, que nós vamos te dar todas as diretrizes para que você tenha um excelente aprendizado no software IR. No mais, muito obrigado e até breve.